Olá, meninas! Vamos chegar na nossa última semana do DMTD. Espero que vocês estejam bem. Estou gostando muito do engajamento, da interação. Estou lá curtindo fielmente lá as postagens de vocês no Instagram. Viu como é importante essas postagens de vocês? É uma forma de eu estar vendo o dia a dia de vocês. Como eu falei, nem sempre eu reposto, mas estou lá, firme e forte, vendo e acompanhando a rotina de vocês nesses 21 dias. E tenho gostado bastante, bastante. Obrigada mais uma vez aí pela interação de vocês e pelo engajamento. Eu tenho certeza que vai sair excelentes resultados aí. Mais uma vez nessa nossa oitava edição. Vamos aí para o nosso tema de hoje, que é suplementação. Vamos falar um pouquinho para vocês conhecerem. Como eu falei, o DMT dele não é focado só nesses 21 dias, a gente traz alguns conteúdos para vocês aprenderem mesmo e aplicarem ao longo da vida de vocês, né? Muita informação para vocês fazerem tudo, né? Imagina, eu não consigo nem fazer nos 30 aqui com meus pacientes, ali em 21 a gente querer fazer e aplicar tudo, né, para todo mundo ao mesmo tempo, mas vocês conseguem, né, nesses conteúdos aplicarem aí ao longo da vida de vocês. Então vamos lá. Primeiramente vamos começar com nossos suplementos, né? É uma coisa que eu acho que não deve ter tantas dúvidas, mas eu vou recapitular para vocês, só para poder estar todo mundo utilizando da maneira correta. E se ficar alguma dúvida dentro do que eu vou falar, vocês trazerem para mim no ao vivo. Primeiramente, lembrar que as suplementações, não existe a melhor suplementação de uma forma generalizada. Você precisa entender o que vai funcionar melhor para você, tá? Então, a gente tem o whey protein, que é a proteína doce, não é bomba. Então, a proteína é o soro do leite, é o leite. Então, ele vai pegar esse leite e subdividir em várias partes. Então, tem o soro do leite, que é uma parte, quando ele centrifuga, fica o soro do leite, que é uma parte que é mais rica nutricionalmente. E aí, nesse soro do leite, existe a proteína do soro do leite, que é o whey protein. Então, nada mais é do que uma proteína do soro do leite. Então, não tem nada de paz, não tem nada que é feito quimicamente falando. O que a gente tem de aditivos é o que a indústria coloca para dar sabor, aroma, e aí sim é onde entra a parte de aditivos. Mas o produto em si é um produto natural, um produto vindo diretamente do leite. O que vai mudar nos tipos de whey protein é como ele vai ser trabalhado. Então, nessa proteína desse soro do leite, a gente tem o concentrado, que é uma proteína que tem lactose mais carboidrato. A gente tem o isolado, que tem lactose, um teor baixíssimo, tá? De 1%. Mas se a pessoa for um intolerante mais severo, ela vai ter sensibilidade. E a gente tem o hidrolisado, que é uma proteína mais fracionada, ela já vem quebrada em partículas menores. Então, normalmente a gente indica para quem tem algum problema digestivo, então é mais indicação clínica. Ela é mais rapidamente absorvida. Janine, então se ela é mais rapidamente absorvida, ela é melhor? Não, porque não necessariamente o fato de você estar absorvendo aquilo mais rápido, você está construindo massa muscular mais rápido, porque a construção de massa muscular não precisa de rapidez, ela precisa de constância, então não tem nada a ver, tá? Todos eles são indicações clínicas de acordo com o que a gente está pensando de estratégia, mas a diferença basicamente é essa. Então, se você for um intolerante à lactose mais severo, você precisa ir para uma proteína sem lactose. A gente tem proteínas isoladas sem lactose. Então, a gente tem a TrueSUS, ela trabalha com proteína sem lactose mesmo, tá lá no rótulo. Assim como algumas marcas, elas têm essa especificação no rótulo, mas se for isolada comum, ela vai ter 1%, tá? Então fiquem ligados nesse quesito. Se você tem uma alergia à proteína do leite, se a gente tiver com algum sintoma gástrico, a pessoa tem gente que está com a parte de intestino, precisando de mais cuidado, está tendo distensão abdominal, ela nem tem nada grave, mas ela está numa fase que o intestino está precisando de um cuidado maior. Normalmente nessas fases a gente retira a proteína do leite, independente de lactose, sem lactose também, mas sem proteína do leite também, para poder a gente cuidar daquele intestino. E muitas vezes, depois que a gente cuida daquele intestino, a gente consegue otimizar a produção de enzimas digestivas e muitas vezes em outra fase a gente consegue voltar à proteína do leite, ao whey protein. Mas naquelas fases muitas vezes a gente tem que sair também dessa proteína, beleza? Mas
Em contrapartida, ela é a melhor proteína quando a gente fala em relação à ganho de massa muscular. Por quê? Porque ela tem uma quantidade de aminoácidos essenciais muito boa. Então a gente avalia a qualidade da proteína pela quantidade de aminoácidos de boa qualidade que a gente não produz. O que é aminoácidos essenciais? São aminoácidos que o corpo da gente não produz, que eu preciso adquirir através da alimentação. Então, o whey protein ele tem uma quantidade muito boa desses aminoácidos. Então, de todas as suplementações proteicas, é o que mais tem. É o que mais tem estudo. Então, quando a gente fala de ganho de massa muscular, quando a gente fala de proteína, ela realmente é uma proteína de boa qualidade. Então, se a pessoa não tiver uma intolerância, se não tiver uma sensibilidade, quando a gente tem um foco de objetivo de ganho de massa muscular, vai ser nossa proteína de primeira linha, tá certo? A gente só pensa em outra proteína se a gente tiver algum motivo para não prescrever o whey protein. Entenderam? Certo? Aí vamos partir para as outras, cara. Então eu tenho um motivo para não prescrever o whey protein para poder partir para todas as outras que eu vou estar falando. Então eu tenho a proteína vegana, que são as proteínas normalmente feitas a partir de leguminosas. Então a proteína da ervilha, eu tenho essa proteína pode ser feita de arroz. O ideal é quando quem resolve ir para uma proteína vegana, normalmente ou por ser vegano, filosofia de vida, ou porque está intolerante à lactose, ou porque está com uma sensibilidade à proteína do leite, por algum motivo que seja, você precisa só observar se no rótulo ela é feita a partir de mais de um tipo de proteína. Então não é interessante se essa proteína for só um tipo de proteína. Por exemplo, de que é essa proteína? É só a proteína do arroz, é só a proteína da ervilha. O legal é que ela tenha, por exemplo, ela é feita a partir de proteína do arroz e da ervilha. Por quê? Porque como são proteínas que não são tão ricas em aminoácidos essenciais, a do arroz, a da ervilha, se ela pegar uma fonte só, eu estou filtrando ainda mais o tipo de aminoácido daquele item, entendeu? Porque a proteína, os alimentos de origem vegetal, eles não têm essa quantidade toda de aminoácidos essenciais. Então, o legal é que ele pegue mais de um tipo de alimento, de nutriente, né, ervilha e arroz, para a gente conseguir aumentar a quantidade de aminoácidos, beleza? Proteína do colágeno, que aí algumas pessoas até me questionaram, acho que eu já falei no grupo, Body Balance, que é um tipo patenteado, mas é proteína do colágeno, é só porque eles patentearam, eles fizeram mais estudos com esse Body Balance. Mas a proteína do colágeno é uma proteína que, para ganho de massa muscular, os estudos são carentes, tá? Então, ele não é uma proteína tão boa em relação à qualidade para ganho de massa muscular, mas é proteína. E se você é onívoro, você come carne, você come frango, você já usa o whey protein em outra refeição, então você já tem um aporte bom proteico de aminoácidos essenciais. Você pode complementar com a proteína do colágeno. Eu uso muito como segunda opção proteica. Então, quem é atendido por mim sabe. Então, eu utilizo a proteína do colágeno, mas ela não é a minha primeira proteína, então normalmente é para a segunda dose de proteína no dia. Por quê? Porque a gente já tem uma quantidade de aminoácidos essenciais, a gente já come com carne, frango, então eu não gosto muito de excessos na alimentação, então ela entra como segunda linha. Outra coisa interessante, outra possibilidade interessante de utilização dela é quando a pessoa está com sensibilidade intestinal muito grande. Então, sensibilidade intestinal, proteína do leite, normalmente não vai ser legal. Proteína do vegana, normalmente a palatabilidade é ruim e a digestibilidade também pode não ser boa, porque é leguminosa, então leguminosa nem todo mundo tolera. Então, a proteína do colágeno é uma possibilidade para a gente ter um aporte maior proteico e a gente não ter danos, porque a pressão intestinal é ótima. Então, a digestibilidade dela é ótima, isso realmente é sensacional. Mas ela não é tão boa de qualidade, perfil de aminoácidos. Então, esse ponto ela deixa a desejar. Mas ok, se a pessoa come carne, se a pessoa come frango, a gente explora os outras, se ela é onívoro, né? A gente explora os aminoácidos essenciais por outras linhas e a gente trabalha a proteína do colágeno como fonte para aumentar essa qualidade, essa quantidade proteica na refeição. É uma possibilidade. E aí, dentro dessas proteínas do colágeno, a gente tem o Body Balance, que é onde a gente tem mais estudos falando a respeito dele está associado a ganho de massa muscular. E aí, por isso que quando a gente vai trabalhar a proteína do colágeno, a gente pede para que seja Body Balance, já que essa é uma combinação de aminoácidos que foi estudada para ser trabalhada para ganho de massa muscular. Entenderam? E aí, por isso a gente pede para que seja o Body Balance. Acho que proteína, acho que deu para esclarecer, né? Aí, creatina, tá? Lembrar de creatina, até acabei de ganhar uma, inclusive, hoje. Creatina, lembrar, tá? É uma engomazinha, mas tanto faz, tá? O importante de creatina é lembrar basicão, tá?
Geralmente, mulher são 3 gramas, tá? Se tem mulher no grupo, então 3 gramas é suficiente. Uso diário, com treino, sem treino, com chuva, com sol, enfim, uso diário. Precisa estar treinando bem para ter resultado. Então não é só tomar creatina, o pessoal tá doido da creatina. Então tá tomando creatina, às vezes para de treinar, tá nem treinando bem, tá treinando fofo, não tá no ritmo legal de treino e continua tomando creatina. Não vai ter efeito a creatina. Muitas vezes, se a pessoa tá precisando de. Se você tá querendo economizar, é muito melhor investir na parte clínica, em outros suplementos de necessidade clínica, do que tá investindo na creatina. Mas se tá na fase legal, quer ganhar massa muscular, tá treinando bem, pretende fazer uma periodização de treino legal, aumentar força, creatina é legal. Todo dia, horário, tanto faz, porque ela tem um efeito cumulativo. Então você vai ter o efeito da creatina depois de 8 semanas usando todos os dias, não é na hora que você toma. Então isso aí é placebo, você tomar e achar que tem efeito, não tem. E sempre associado a algum carboidrato. Então, por exemplo, na hora que você toma, é legal você tomar e você ter alguma banana junto, dentro de um shake que tenha alguma fruta, algo do tipo. Colocar por cima, ela não tem sabor, né? Então você pode botar ela dentro, até por cima de uma fruta você coloca. Então, e viagens, lembrar de você estar levando. Ômega 3. A nossa alimentação, de maneira geral, ela é carente de ômega 3. Então, é um suplemento que ele dificilmente eu vou falar assim, não toma. Muitas vezes eu não prescrevo, porque eu tenho tantas outras prioridades, né? Às vezes a pessoa chega com tantas necessidades que eu fico pena com o dinheiro, do dinheiro da pessoa, mas assim, por falta de recomendação, não. Se a pessoa fala assim, eu tenho um ômega, posso tomar? Pode. Por quê? Porque a alimentação da gente aqui do Ocidente, ela é pobre em ômega 3. Por quê? Porque os peixes daqui são tudo peixes de cativeiro, então eles não são peixes ricos em ômega, o salmão da gente não é rico em ômega 3. Então é uma alimentação que a gente encontra na chia, a gente encontra na farinha de aço, mas tu entende que é muito pouquinho, e tem uma perda nutricional muito grande, é muito sensível esse ômega, as pessoas não consomem numa quantidade grande, e é um nutriente, né? E quando a gente fala na parte de suplementação, um nutracêutico, que tem uma ação anti-inflamatória muito importante. Tudo que a gente está precisando, porque a alimentação da gente, ela tá muito inflamatória, né? Então, com muitos gatilhos inflamatórios, por mais que não seja inflamatório, por mais que você esteja equilibrado metabolicamente, ela vai o tempo inteiro dando gatilhos inflamatórios. Então, o ômega 3, ele vem muito para equilibrar isso, então ele sempre é interessante. Então, se tem um suplemento assim que vai ser importante para a maioria das pessoas, eu acho que o ômega 3 ele entra aí dentro desse pilar, sim, como algo bem interessante para ser tomado. E aí, importantíssimo, e você não pode deixar se a pessoa tiver alguma doença inflamatória de base, cardiopatia, colesterol muito alto, porque ele ajuda a reduzir a LDL, aumentar a HDL, e dislipidemia de maneira geral, se a pessoa tiver um lipedema, se a pessoa tiver uma endometriose, algo que seja realmente com caráter muito inflamatório, aí realmente ele é sensacional e precisa estar na base. Função intestinal, intestino muito desequilibrado, tem que ter cuidado com as proteínas de origem animal, principalmente lactose. Tem que utilizar probióticos, né? Eu indiquei alguns lá na lista, o Simforte, da Vitafola, a Essential lançou um novo. Utilizar probióticos sempre em jejum, antes de dormir. E muita fibra na alimentação. Fibra na própria alimentação, chia, aveia, então cuidar desse intestino. Logicamente não adianta você usar tudo isso e continuar, né, não cuidando do seu intestino. Porque intestino, o que é cuidado? É água, fibra na alimentação e o não excesso. Você não está dando a ele os alimentos que estão agredindo. Porque se você continuar dando os alimentos que estão agredindo, você vai continuar trazendo os gatilhos inflamatórios e prejudicando esse intestino. É o que a gente chama de disbiose. E aí as bactérias ficam fermentando, você não está produzindo a lactase, e aí você come lactose, e aí que o negócio desorganiza. Né? A gente chama isso de disbiose, está desequilibrado, e aí a gente precisa organizar. Para a gente organizar, a gente tem que tirar as coisas que estão fazendo mal, às vezes até o que, se a gente conseguir organizar, como eu disse, muitas vezes a gente consegue sim retomar, mas a gente precisa restaurar a produção dessas enzimas digestivas que muitas vezes nem está sendo produzida. E para isso eu preciso voltar a produzir minhas enzimas com a utilização desses probióticos, vai ajudar, e eu tirando todos os fatores agressores que normalmente são
excesso de gorduras, e glúten e lactose estão associados muitas vezes, tá? Glúten menos, lactose bastante, tá? Porque a gente tende a ter uma redução da produção de lactose com o passar da vida, então é muito comum. A gente tem estudos aí mostrando que mais de 50% das pessoas, elas tendem a ser intolerantes à lactose. Então, muita gente nem sabe que é. Gente, eu sou intolerante à lactose, não necessariamente eu tô com diarreia, né, assim, vou comer, não, então assim, a intolerância à lactose só vai você comer e ficar um pouquinho distendido, você tem um pouquinho mais de gases, isso não deixa de ser um processo de fermentação e de agressão que você está fazendo no seu intestino. E aí, isso aí pode estar prejudicando no longo prazo a produção das enzimas digestivas e provocando essa desbiose aí. E aí pode estar provocando até uma constipação. E aí você faz o cocô de bolinha, e aí não tomava direito, e aí fica tudo desequilibrado. Então, muitas vezes, tirar esses alimentos e ver como é que vai funcionar o seu intestino, ele cai muito bem. Numa consulta individual mesmo, a gente consegue entender um pouquinho mais com as perguntas básicas, certo? Mas, de uma maneira geral, acho que deu para trazer aí. Imunidade, eu falei para vocês, inclusive, no começo do desafio, a gente esclareceu um pouquinho sobre isso, porque eu sempre sei que no desafio, nessa época aqui, a carnaval tá chegando, né? Muita gente tá já caindo aí durante o desafio. É previsível, né? É previsível, todo ano isso acontece, por isso que já no começo do desafio eu falei, minha gente, falei o esqueminha, não foi pra vocês, própolis, vitamina D, já se antecipem aí, porque esse desafio já várias vezes a gente lança ele, e sempre tem algumas pessoas aí caindo nessa virose, porque essa virose aí já é antiga nessa época do ano. Então não deixem aí o própolis, limão, melzinho, alho, que tem cápsula de alho também, que é maravilhosa para a imunidade, e vai continuar e vai piorar, tá? Depois do carnaval é a outra metade. Então, quem não caiu, já essas épocas a gente tem que fortalecer o sistema imune, né? E esperar adoecer para começar essas condutas. A gente começa antes, tá? Porque isso vai quando essa virose se deparar com o nosso corpo, ele está fortalecido. Isso é importantíssimo. E para a qualidade do sono, tem alguns que eu sugeri lá, importante, assim, muito, isso é tão clássico, gente, isso é tão clássico e tão besta, você não deixa de falhar nisso não, o sono é tão importante para emagrecimento, tão importante para ganho de massa muscular, tão importante para o seu estado de energia ao longo do dia, é o melhor pré-treino que existe, né, eu falo para a pessoa, passa um bom pré-treino, você dormiu bem? Que é o melhor pré-treino que existe, vocês são tão relapsos em relação a isso. Então, observem como está o sono de vocês. E muitas vezes, eu estou falando aqui, muitos pacientes meus que estão aqui mês a mês, eu sempre pergunto, e aí eu prescrevo algo para melhorar o sono. Mas, não, eu achei que eu ia conseguir, eu achei isso, e vocês são reticentes em relação a utilizar algo. Não, usem algo natural. Então, quer começar com chá? Que seja o chá, né? Então, tem um chá de camomila, tem um chá de mulungu que eu prescrevi, que é um chá que é legal para ansiedade. Não tá funcionando, Janine. Entra numa melatonina, dose homeopática, essa dose que a gente coloca lá, que é essa de 0,21, que é a prontinha para consumo, que é da Vitafor. Uma dosezinha, gente, uma dose muito baixa, assim, é uma dose tranquila. Então testem. Agora, qual é o vacilo de vocês? Vocês usam quando vocês estão com insônia. Não é para usar quando vocês estão com insônia. Se é algo que o sono está repetidamente, recorrentemente, ele está tendo problema, vocês precisam se organizar e tomar isso frequentemente durante 30 dias e ver como vai ser o grau de melhora aí ao longo desses 30 dias. E aí, a gente tirar um dado se a gente vai utilizar ou não. E se é para suspender, a gente suspende os outros 30. Então, não é algo para ficar bagunçado. As suplementações de sono, vocês têm mania de deixar bagunçada. Quando eu tô assim, eu tomo. Quando eu não tô, eu não tomo. Mas como é que tá ao longo do mês? Ruim. Poxa, então assim, se ele tá bem, ok. Se ele está ruim, toma o mês inteiro. E aí sim a gente vai entender como é que precisa ficar. A gente tem a L-teanina, que é um precursor de serotonina, 5-HTP. Eu dei várias dicas para vocês dentro do material que vocês têm. Enfim, suplementações, a gente tem algumas todas que eu prescrevi, logicamente, são suplementações que é tranquilo para prescrever de uma maneira geral, né? Não são suplementações que eu preciso realmente de uma consulta individualizada para prescrever, mas eu acho que podem estar ajudando aí vocês a melhorar esses pilares que eu considero tão importantes, né? Que é o sono, que é a organização muscular, que é a melhora no rendimento de um treino, que é a função intestinal. Então, isso aí vocês conseguem se autoavaliar e sim se automodular com esses suplementos e tentar melhorar a qualidade de vida de vocês. É isso, anotem as dúvidas e a gente se vê aí mais tarde.